Meu nome é Evan e tenho 25 anos. Sempre me considerei um cara comum. Nada muito empolgante em mim. Tenho um emprego estável numa empresa de marketing, um pequeno grupo de amigos próximos e uma namorada, Emma, que é minha sócia há quase 2 anos. Emma é um espírito livre, animada, aventureira e cheia de energia. Foi um dos motivos pelos quais me apaixonei por ela. Ela traz entusiasmo e espontaneidade para a minha vida e sempre apreciei isso nela. Mas, ultimamente, comecei a sentir que estou preso a uma rotina, especialmente no que diz respeito ao nosso relacionamento. A Emma sempre me incentivou a sair da minha zona de conforto, mas ela também tem uma tendência a me jogar em situações que me levam muito além dos limites aos quais estou acostumada. Lembro-me de uma noite, há apenas algumas semanas, em que ela mencionou algo que me pegou completamente de surpresa. Estávamos conversando sobre as nossas próximas férias, aquela grande viagem que ela vinha planejando há meses. Uma chance de escapar da nossa vida agitada e fazer algo diferente. Mas então ela soltou uma bomba. Queria que eu a acompanhasse nessas férias, vestida de mulher. No começo, pensei que fosse algum tipo de brincadeira. Quer dizer, a Emma sempre soube do meu lado mais aventureiro, mas isso era completamente diferente. Ela não estava sugerindo que fizéssemos uma fantasia de casal para o Halloween ou brincávamos e nos fantasiar por diversão. Não, ela estava falando de algo sério, algo que envolveria uma mudança real, física e emocional. A ideia me embrulhou o estômago, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia negar a curiosidade crescendo dentro de mim. O que estava em jogo? Meu senso de identidade? Talvez. Ou minha zona de conforto. Mas seria realmente tão simples assim? Ou havia algo mais que eu estava prestes a descobrir sobre mim? Quando ele me sugeriu pela primeira vez que eu me vestisse de mulher para as férias, fiquei em branco. Achei que tinha entendido mal, mas ela repetiu, com os olhos cheios de expectativa, como se estivesse esperando que eu dissesse alguma coisa, qualquer coisa. As palavras não fizeram muito sentido no início. Espera aí, você está falando sério? Perguntei, sentindo a tensão aumentar no meu peito. Emma assentiu, sorrindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Fiquei surpreso. A princípio, pareceu ridículo. Eu? Uma mulher? Eu já sentia meu coração disparar, minhas palmas suando. Eu sempre fui o cara dos homens. Praticava esportes, consertava coisas em casa, gostava de usar jeans e camisetas. Claro, eu tinha a mente aberta, mas isso parecia ir longe demais. Ela estava-me testando, me forçando a fazer algo para o qual eu não estava preparado. Ou seria alguma aventura peculiar que ela achava que seria divertida? Tentei imaginar aquilo. Eu, de vestido, salto, maquiagem e tudo. O pensamento me causou ondas de desconforto. E se as pessoas olhassem para mim e me julgassem? E se eu não conseguisse? A ideia de olhares estranhos em mim me embrulhava o estômago. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais aquela sensação incômoda de curiosidade aumentava. E se não fosse tão assustador quanto eu pensava? E se eu pudesse abraçar esse desafio e talvez até descobrir algo novo sobre mim mesma? A ideia de que seria algo mais do que apenas me vestir persistia no fundo da minha mente. Mas e se isso mudasse as coisas entre nós? E se a Emma começasse a me ver de forma diferente? Ou pior, se eu começasse a me ver de forma diferente? Eu conseguiria lidar com as consequências de assumir uma identidade completamente nova, mesmo que fosse só por uma semana. Eu sentia meus nervos à flor da pele enquanto ponderava minhas opções. Será que eu conseguiria mesmo seguir em frente? Ou será que eu estava apenas com medo de perder quem eu pensava que era? No final, não consegui me livrar da ideia que talvez, apenas talvez, aquilo fosse mais do que um experimento. Talvez fosse uma chance de me libertar dos limites rígidos que eu havia construído para mim. E, ainda assim, o medo de perder o controle, de me tornar outra pessoa completamente, me atormentava. Quanto mais eu pensava nisso, mais confusa eu me encontrava. Não conseguia me livrar do pedido de Emma. Parecia tão simples à primeira vista, mas eu sentia que havia tanta coisa em jogo. Eu realmente conseguiria fazer aquilo? O que isso revelaria sobre mim? Será que Emma continuaria me vendo da mesma forma depois? Eu me via andando de um lado para o outro no apartamento, as paredes fechando sobre mim enquanto eu tentava organizar a confusão de emoções. Eu queria conversar com alguém, mas a quem recorrer? Meus amigos? Eles iam achar que eu era louco. Só falavam de ser homem e coisas de homem. De jeito nenhum entenderiam. Cheguei a pensar em perguntar ao meu irmão, mas não conseguia imaginar como ele reagiria. O mundo dele era ainda mais rígido que o meu. Ele provavelmente riria da minha cara. Foi então que pensei em Jane. Jane sempre foi a pessoa que me entendeu, a que não me julgou por pensar fora da caixa. Liguei para ela, na esperança de encontrar alguma clareza.
Ai, sou eu disse quando ela atendeu, tentando manter a voz firme. Tenho uma pergunta estranha para você. O que você acha de me travestir? Oh, tipo, se vestir de mulher. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu consegui ouvir sua respiração, um leve som de movimento, antes que ela respondesse. Travestismo? Essa é uma pergunta interessante. Você está pensando em fazer isso? Sabe, eu sempre achei a ideia de romper com essas normas de gênero meio libertadora. Senti um peso saindo do meu peito. Jane foi compreensiva, como sempre. Mas então ela soltou uma bomba que me abalou. Mas do que você tem medo? De se perder? Ou tem medo do que os outros vão pensar? Porque, sabe, há muita força em ser capaz de brincar com a identidade. Mas isso também traz riscos. Eu não sabia como responder. Minha mente era um campo de batalha de emoções. De um lado, havia uma sensação de libertação, a possibilidade de abraçar algo novo e emocionante. Do outro, havia o medo profundo do julgamento. O que o mundo diria? O que Emma pensaria quando tudo isso acabasse? Ela ainda me amaria? E se eu fizesse isso, isso mudaria para sempre? Mais tarde naquela noite, Emma apareceu, sua presença reconfortante e assustadora ao mesmo tempo. Ela olhou para mim, com os olhos cheios daquela determinação gentil que só ela conseguia carregar. Você já pensou nisso? Perguntou baixinho. Percebi que ela estava nervosa, embora tentasse disfarçar. Não sei, eu disse, as palavras ainda apressadas. É muita coisa para assimilar. Quer dizer, eu nunca tinha considerado algo assim antes. Só estou com medo do que isso significa. E se eu não puder voltar depois? Emma estendeu a mão e tocou meu braço, sua mão quente e reconfortante. Você não será a mesma pessoa, mas isso não significa que se perderá. Talvez isto ajude a encontrar uma nova parte de você, algo que você nem sabia que existia. Eu acredito em você, mas a decisão tem que ser sua. A tensão entre nós era palpável. O peso das suas palavras pesava sobre mim. Eu não podia negar que uma parte de mim se sentia atraída pela ideia, pela possibilidade de adentrar aquele território desconhecido. Mas se tudo desse errado? E se esse experimento mudasse tudo? E não para melhor? Assim que abri a boca para falar, o telefone tocou, cortando o silêncio. Era o meu melhor amigo, Jake. Hesitei antes de atender, sem saber se conseguiria explicar tudo de uma forma que ele entendesse. Mas quando atendi, suas primeiras palavras me atingiram como um choque elétrico. Ai, ouvi dizer que você vai fazer uma loucura nas suas férias. Tem certeza? A pergunta dele pairava no ar, ainda mais carregada do que parecia. Ele não tinha ideia de quão profundo aquilo era, o quanto eu estava questionando quem eu era e quem eu queria ser. Será que eu conseguiria seguir em frente? Será que eu conseguiria mesmo abrir mão de tudo que eu achava que sabia? Olhei para Emma, e ela me lançou um sorriso encorajador, mas a dúvida ainda me atormentava. Não tenho certeza, murmurei, minha voz quase um sussurro. Eu realmente não sei mais. O peso da decisão pairava sobre mim como uma nuvem de tempestade, mais escura a cada momento. Encarei Emma, seu rosto cheio de esperança e incerteza, esperando que eu lhe desse uma resposta. O medo dentro de mim se contorcia cada vez mais, sufocando meus pensamentos. Será que eu conseguiria mesmo dar esse passo? Será que eu conseguiria confiar que isso seria mais do que uma fase passageira, mais do que algo que poderia nos destruir para sempre? Passei a mão pelos cabelos, a frustração aumentando enquanto minha mente disparava. Por um lado, eu sentia o apelo da aventura, de fazer algo novo e inesperado. Havia uma parte de mim que ansiava por explorar esse lado de mim mesma, por me libertar dos limites de quem eu pensava ser e abraçar algo diferente. Mas os riscos eram muito altos. E se eu não gostasse? E se isso mudasse a forma como Emma me via? Como os outros me viam? E então havia o peso esmagador das minhas próprias inseguranças. E se eu falhasse? E se eu não fosse bom o suficiente naquilo? Ou pior, e se eu não fosse mais bom o suficiente para Emma? Olhei para Emma novamente, seus olhos cheios de uma promessa tácita, e algo dentro de mim instalou. Se eu não fizesse isso agora, me arrependeria. A ideia de perder essa oportunidade, deixar o medo me impedir de crescer, era insuportável. Eu não podia mais deixar o medo me definir. Eu faço isso, eu disse, as palavras saindo sem que eu pudesse impedi-las. Vou-me arrumar, mas, se for um desastre, não me culpe. O rosto de Emma se iluminou e, pela primeira vez naquele dia, senti uma centelha de esperança. Mas, mesmo enquanto dizia essas palavras, um poço de incerteza ainda me atormentava. Com o que eu tinha acabado de concordar? Será que eu conseguiria mesmo fazer aquilo sem me perder no processo? A decisão estava tomada, mas a jornada à frente era ao mesmo tempo emocionante e assustadora.
A transformação começou muito antes de eu sequer vestir as roupas. A empolgação de Emma era palpável enquanto ela juntava tudo, colocando-o à minha frente como um roteiro para uma nova versão de mim mesma. Havia vestidos, de seda cetim, cores que eu nunca pensei que usaria, e saltos pareciam mais armas do que algo confortável. O kit de maquiagem, avassalador em sua variedade, estava aberto sobre a cama como um desafio. Senti uma mistura de expectativa e medo me percorrendo. Enquanto me despia, ali parada apenas de cueca boxer, não pude deixar de me sentir exposta, tanto física quanto emocionalmente. Eu não me via vestido havia anos, nunca com a intenção de sair de casa. Perguntei-me, não pela primeira vez, se estava cometendo um erro. O que isso faria comigo? Conosco, Emma me ajudou a vestir o primeiro vestido, um verde esmeralda profundo que se ajustava ao meu corpo de uma forma que eu não esperava. O tecido parecia estranho, mas estranhamente confortável contra a minha pele. A sensação era chocante. Minha mente incapaz de conciliar o sentimento de feminilidade com a minha identidade como homem. Ela calçou saltos nos meus pés, e eu tropecei um pouco com a mudança de postura. Era como se meu corpo não soubesse andar daquele jeito. Vá com calma, disse Emma, ajeitando o vestido na minha cintura, com as mãos quentes na minha pele. Você está incrível. Eu não conseguia acreditar nela. No espelho, mal reconheci o reflexo que me encarava. O vestido, os saltos, a maquiagem, tudo me fazia parecer tão diferente, como uma estranha usando a minha pele. O rosto que me encarava era o meu, mas os olhos pareciam incertos sobre o que era real e o que fazia parte daquela nova persona. Sentada na cama, Emma começou a aplicar maquiagem no meu rosto, base, blush, delineador, rímel. Cada pincelada parecia mudar meu rosto, suavizando minhas feições, fazendo com que eu me sentisse menos eu mesma e mais como algo novo. Quando ela terminou, olhei para mim mesma novamente e a diferença era impressionante. O homem que eu tinha sido pareceu desaparecer, substituído por uma mulher, alguém que se parecia comigo, mas não era. Senti uma onda de ansiedade, misturada a algo mais, euforia. Meu coração disparou, não apenas de nervosismo, mas também da emoção inesperada de tudo aquilo. Eu parecia poderosa de uma forma que não havia previsto. Eu não estava apenas vestindo roupas. Eu estava entrando em algo que eu não sabia que queria, algo que agora parecia tão inegavelmente eu. Mas então, dúvidas começaram a surgir. Seria eu ou estaria interpretando um papel? Conseguiria carregar essa identidade, mesmo por apenas alguns dias? Estaria traindo algo profundo dentro de mim? Eu me sentia exposta, vulnerável de uma forma que nunca havia experimentado antes. Você está away? A voz de Emma me tirou dos meus pensamentos. Virei para olhá-la. O jeito como ela me olhava, com tanta ternura e incentivo, fez com que eu me sentisse vista, de uma forma que me empoderou e me assustou ao mesmo tempo. Eu não tenho certeza, admiti, com a voz trêmula. Parece que estou olhando para outra pessoa no espelho. Ela sorriu, um sorriso suave e reconfortante. Tudo bem se sentir assim. Você ainda é você, só que diferente. Foi difícil acreditar nela naquele momento, mas a senti, tentando me agarrar à sensação de libertação, mesmo com as dúvidas continuando a me atormentar. Mas eu não conseguia negar a centelha de algo dentro de mim. A percepção de que aquilo, fosse lá o que fosse, parecia um novo tipo de liberdade. A mudança, tanto física quanto emocional, estava acontecendo, e eu não tinha ideia de onde ela me levaria, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa para descobrir. No momento em que entrei no restaurante, o peso do mundo pareceu se deslocar ao meu redor. Emma insistir em sair e, embora parte de mim esperasse uma noite mais tranquila, minha mente agora corria com um tipo diferente de tensão. Os saltos estalavam contra o chão de mármore, cada passo amplificando a tempestade de emoções que vinha se formando o dia todo. Aquilo não era mais apenas uma brincadeira ou uma fantasia. Era real. Era eu, diante dos outros, como mulher. Tínhamos escolhido um lugar tranquilo, mas ainda assim, eu sentia como se todos os olhares na sala fossem atraídos para mim. Eu conseguia sentir o calor dos olhares, alguns curiosos, outros abertamente apreciativos. Minhas bochechas curaram de vergonha, e eu me vi subconscientemente encolhendo, tentando me tornar menor, menos perceptível. Mas era impossível. Eu estava lá, presente, como alguém novo, e por mais que eu quisesse misturar ao ambiente, não conseguia escapar da forma como estava sendo vista. Emma apertou minha mão quando nos sentamos à mesa. Seu sorriso era reconfortante, mas eu podia sentir a tensão subjacente em sua voz quando ela falou. Você está linda, ela sussurrou, suas palavras carregando um peso que eu não havia compreendido completamente até então. Mas você é mais do que isso.
Sabia. Concordei, mas a dúvida me atormentava. Eu era realmente mais do que apenas essa aparência? As mudanças físicas, a maquiagem, o vestido, tudo estava na superfície. Por baixo, eu ainda era eu, não era? Ou será que eu tinha mudado tanto que nem conseguia mais me reconhecer? Só quando o garçom chegou é que a verdade da situação me atingiu com força. Ele olhou para mim, depois para Emma, sua expressão mudando enquanto ele ajustava sua abordagem. Boa noite, senhora, disse ele, um título quase desconhecido para mim. O que posso servir esta noite? Foi então que me dei conta, não se tratava de um experimento temporário. Não era apenas uma encenação de férias. Era assim que eu estava sendo tratada agora. Eu estava sendo vista como uma mulher, uma estranha para mim mesma. A enormidade daquilo me oprimiu e, por uma fração de segundo, congelei. Mas então, a mão de Emma apertou a minha, me firmando. Seus olhos transmitiam uma confiança serena, como se ela soubesse exatamente o que eu precisava ouvir sem dizer uma palavra. Eu ainda estou aqui. Ela parecia dizer, com aquele único toque. E estou orgulhosa de você. O mundo fora da bolha que havíamos criado pareceu se confundir. Pela primeira vez, não senti que precisava me esconder. A nova realidade parecia quase natural, como se eu estivesse à beira de algo que eu tanto desejava, mesmo sem saber como aceitá-lo plenamente. Eu não tinha certeza do que o futuro reservava. Mas, por enquanto estava ali sentada, observando o mundo ao meu redor com novos olhos, finalmente percebi a verdade. Não se tratava das roupas ou da transformação em si, mas como eu estava aprendendo a ser corajosa o suficiente para assumir uma nova versão de mim mesma, sem pedir desculpas. Enquanto estou aqui, refletindo sobre tudo o que aconteceu, não consigo deixar de me maravilhar com o quanto evolui. A pessoa que eu era antes, insegura, parece-me lembrança distante agora. A transformação nunca foi apenas física, foi mais profunda do que eu poderia imaginar. As roupas, a maquiagem, as novas maneiras como eu me movimentava pelo mundo, tudo se tornou janelas para partes de mim que eu desconhecia que existiam. Aprendi mais sobre mim nestes últimos dias do que imaginava ser possível. Essa jornada, que me foi imposta no início, se transformou em algo libertador. Aprendi a aceitar partes da minha identidade que eu havia enterrado, a explorar quem eu realmente sou, além dos limites que eu havia imposto a mim mesma. Não se tratava das mudanças externas, da maneira como as pessoas me viam, mas sim de como eu me via. Encontrar uma confiança que nunca imaginei que teria, e parece que estou apenas começando a arranhar a superfície. O apoio inabalável de Emma tem sido uma âncora constante ao longo desta jornada. Sua fé em mim me fez acreditar em mim mesma. À medida que continuamos estas férias, não vejo mais o medo ou a hesitação que carregava. Em vez disso, vejo possibilidades. A mulher que me tornei, quem eu sou, quem eu posso ser, não se limita a esta viagem. A transformação foi apenas o começo, não o fim. O futuro parece aberto, repleto de mais perguntas, mais descobertas, mas, pela primeira vez, não tenho medo de explorá-las. Percebi que, independentemente da forma que minha identidade tome, tenho poder de defini-la nos meus próprios termos. E isso, por si só, é uma liberdade que eu jamais imaginei encontrar.